Olá pessoas, hoje é dia 7/7/2020 e eu acabei de ver um vídeo sobre a história da Gabriele Piroli, que é uma analista política, advogada, quase jornalista da CNN. Parece que ela se autodemitiu de forma honrosa, né, que é um evento um tanto quanto raro, né, que afinal a gente sempre fica nessa posição de submissão para os empregadores, mas algumas pessoas sabem dizer não, né? Mas enfim, as pessoas têm vários canais no YouTube e ela tá falando sobre a história pessoal dela. E aí eu comecei a perceber que eu também estou precisando de falar algumas coisas sobre histórias. E a verdade é, todos os seres humanos são seres essencialmente narrativos, né? A coisa que mais une as pessoas é que você tem uma história para contar. Você é uma história viva e a ideia do YouTube, né, de transformar a história de cada um que se dispõe a contar a história algo que possa ser visto e revisto e compartilhado, é uma senhora de uma boa iniciativa, né? O YouTube se tornou a memória coletiva da humanidade, né? E eu digo essa situação porque eu comecei esse canal pensando em fazer um canal sobre proteção dos efeitos danosos das drogas, né? Esse canal chamava Ensaio de Humanos e Drogas, é um livro que eu quero escrever que eu nunca escrevi. E a gente acaba percebendo que a subjetividade de cada um é talvez a coisa mais preciosa da nossa época, né? Do tipo, as grandes corporações, o Facebook, o Google, né, a Amazon, e não só pessoas de direito público, mas também pessoas jurídicas de direito privado, né? Todas elas, né? O Google, o Facebook, tal como empresas privadas, mas o governo também quer saber da sua vida o máximo possível, né? E a gente fica nessa situação onde a sua maneira de viver, ou seja, a sua maneira de fracassar e a sua maneira de ser bem-sucedido é única e ela passou a ser talvez o produto mais importante dessa pós-modernidade que a gente vive, né? Aí, em termos de subjetividade, né, acredito que, eu não sei se só eu faço isso, mas na verdade todo mundo faz isso. Às vezes você delira por escrito e às vezes você faz vídeo no YouTube. Mas no geral, as pessoas conseguem montar histórias e elas só são pessoas porque elas montam histórias, né? Essa capacidade narrativa e a importância de ser um ser narrativo está muito bem descrita pelo historiador chamado Yuval Noah Harari, né? Sucesso, né, e tal, editou vários livros aí que foram muito interessantes, entre eles o Homo Sapiens, uma coisa mais boa que eu li nos últimos 10 anos, eu acho. Então, mas esse vídeo ele é dedicado a uma história que eu criei por minha conta, simplesmente por não ter mais o que fazer. Na verdade, nessa época eu estava desempregado, eu tinha terminado o curso de Direito na cidade de Uberlândia, no ano de 2007. Eu estava bastante deprimido, porque eu não conseguia trabalho, porque eu tinha problemas que todo mundo tem, né? De depressão, de não saber o que é a vida, para onde vamos, de onde viemos, o que somos, né? E isso particularmente me levou numa crise séria, né? Que eu pensei em suicídio durante boa parte da minha vida no geral mesmo. Tipo, eu acredito que eu só comecei a parar de pensar em suicídio depois que eu arrumei um trabalho e fiz uma vasectomia. A minha vida ficou mais feliz. Mas no geral, eu fiz esse vídeo para falar sobre esse livro aqui, né? Esse livro é O Seco e Profundo, as veias secas de uma urbanidade morta e o nascimento de uma cidade de luz. E a ideia atrás desse livro, na época que eu comecei a escrever, foi em 2000 e eu nem sei quando. Eu sei que o William, que é irmão do Everton, que é meu primo por parte de pai, teve um filho. E o filho dele tem mais de 10 anos. E no primeiro capítulo narra o dia
que o filho dele nasceu. E eu acho que eu escrevi esse capítulo 1 ou 2 dias depois que o menino nasceu. Então, esse livro, que nunca foi publicado, nunca foi terminado, tem a idade, né, do filho do Willer, que é o Guilherme. E ele já tem mais de 10 anos. Então, esse aqui um dos originais, vou dizer assim, porque na verdade esse aqui não é o único, porque eu tenho um outro que era mais antigo. Particularmente eu gosto de escrever assim, nos lugares nada a ver. Às vezes eu vou para um parque, às vezes eu fico num boteco, às vezes eu fico numa biblioteca. Então eu não queria levar um notebook, achava mais fácil levar só a caneta mesmo e um brochurão desse aqui, né? Que tem um método muito sofisticado de você criar um negócio desse. Você tipo compra uma resma de folha A4 e passa um negócio desse aqui, ó. Tipo, o mais simples, impossível de ser mais simples. Mas enfim, do livro, né? Bom, o livro chama-se Veias Secas de uma Urbanidade Morta e o Nascimento da Cidade de Luz, justamente porque eu queria colocar tudo de bom e tudo de ruim, né? Então, inicialmente, você tem uma sociedade que não respeita o meio ambiente e que poluiu os seus rios, poluiu o solo, abusou de combustíveis fósseis e fez e refez como se tivesse mais de um planeta, né? E como se a regeneração da natureza não fosse um requisito essencial para a vida humana na Terra, né? Então você tem a nossa sociedade, que ainda continua assim, extremamente capitalista, mercadológica, com bombas nucleares, né? Com guerras em nome dos mais ricos, que vai matar só os mais pobres. Você tem uma sociedade patológica, doente, que tem efeitos deletérios negativos para todo mundo que vive nela, para todo mundo que formou ela, né? E as pessoas que estão lá no cemitério mortas, elas são um reflexo, são a sombra que projetam sobre os tempos atuais, né? Assim, a gente não consegue ser muito diferente dos nossos pais e a gente não conseguiu, né, estruturar uma sociedade que seja justa, igualitária e fraterna. Então, essa sociedade, ela é seca e ela é a morte, né? E ela eventualmente morre. E como é que ela morre? Bem simples. Tira o rio. Toda cidade humana, ou pelo menos a maior parte delas, todas elas têm uma fonte de água. Todas as cidades surgiram no leito de um rio, ao lado de um rio, nas proximidades de um rio. A civilização é impossível sem água, né? Ah, não. Então, existe civilização em Marte? Em Marte parece que não tem rios caudalosos, né? E o negócio é a menos 200 graus centígrados e lá não tem água e lá não tem civilização, né? Então a gente precisa de várias coisas básicas, por exemplo, calor, água, comida, mas se você tirar a água, lasca tudo, né? E como eu estava extremamente deprimido e eu estava lendo uma mistura de Gabriel Garcia Marques, né, que é o 100 Anos de Solidão, que tem momentos de grande tristeza, assim. E eu também estava lendo na mesma época o ensaio sobre a cegueira, do José Saramago, e os dois são Nobel de Literatura, né? O Marquês, no ano de 82, e eu acho que o José Saramago no ano de 96. São os dois latinos, né? Interessante isso. Mas enfim, eles narram momentos de grande tristeza, né? E no caso do Saramago, ele percebeu que a nossa sociedade é extremamente visual e ele falou o seguinte: se vocês perderem a habilidade de ver, na maioria, a civilização toda se desfaz, né? E ele coloca uma doença misteriosa, que um belo dia tinha um rapaz dirigindo um carro e ele para no sinaleiro e ele, com o carro ali parado, esperando o sinal abrir, ele fica cego. E aí todo mundo fica cego. E é desse jeito que a civilização acaba, né? No meu caso, eu pensei, eu queria acabar com a civilização também, né? Muita gente faz isso, né? Tipo Neil Druckmann, do The Last of Us, fez isso aí, né? O pessoal que escreveu Resident Evil também fez um desse aí com a doença, né? Mas eu pensei assim, e aí, vamos tirar o ar das pessoas? Mas se tirar o ar, todo mundo vai morrer tipo com 5 minutos, né?
Ah, vamos tirar o que então das pessoas, né? Vamos tirar o dinheiro, né? Elas estão se matando por causa do dinheiro já, então se deixar o dinheiro vai morrer muita gente mesmo, é extremamente destrutivo, né? O vil metal, enfim, né? A gente precisava de formas mais construtivas de usar o dinheiro, né? Para as maiorias, inclusive. E aí eu pensei, tira a água. A água você vai demorar uma semana para morrer e você vai ficar desesperado para beber qualquer coisa. E você vai matar, roubar e destruir a sociedade civil por causa que não tem água. E a ideia realmente funcionou mesmo, né? Tipo, a narrativa é de uma cidade chamada Uberlândia, que tem 600 mil habitantes, no estado de Minas Gerais, por volta do ano 2003, 2004, 2005, 2006, enfim, começo do século XXI. E você vê a cidade ser destruída simplesmente porque um dia todo mundo foi dormir e quando eles acordaram, o rio não estava mais lá. Ah, mas isso nunca aconteceu. Eu tenho licença poética, tá? Tipo, não pedi, não entrei com requerimento em lugar nenhum para me dar uma licença poética, mas eu registrei o livro na Biblioteca Nacional. Acho que isso aí me dá direitos de autor. Mas enfim, se a gente não valorizar o meio ambiente, se a gente não valorizar a água, a civilização que a gente conhece não vai existir mais. E o fim dela vai ser extremamente triste, né? E o fim dela foi mesmo uma espécie de uma guerra civil, onde ninguém entendia por que a água tinha acabado, mas como é um item de primeira necessidade, todo mundo se matou por causa de suco de laranja ou, sei lá, água. E E aí eu, com a minha licença poética, né, novamente, essa parte é do seco, né, que secou, morreu, fudeu, já era. E depois é a parte do profundo, né, que é uma reflexão sobre essa situação. Né, uma reflexão do que a gente está fazendo com essa economia de mercado que tem a ambição de ser justa, mas no fundo a gente vê uma grande quantidade de pessoas excluídas, uma sociedade que tem padrões de engenharia baseado em desperdício, né? Diga-se de passagem, por que as cidades são tão grandes, né? E por que uma pessoa tem que morar em um lado da cidade e trabalhar no outro extremo dela. Quem ganha dinheiro com isso é mesmo os donos de postos de gasolina, os donos das refinarias, e isso não é um zero waste economy, né? Tipo, isso não é um zero de desperdício, isso é o máximo de desperdício que a gente consegue fazer. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de qualidade de vida, desperdício de espaço, né? Tipo, as cidades precisavam ser mais compactas e mais eficientes no sentido de prover aquilo que o humano gostaria não, aquilo que é necessário, né? Do tipo roupa, comida e moradia, né? E educação. Isso passa por eletricidade, passa por água, né? Passa por engenharia de prédios, né? Passa por um monte de situações. E a gente não tem um desse que faz bem feito, né? A gente tem uma sociedade disfuncional que reflete em uma arquitetura urbana de exclusão social. A gente tem um mercado que, em nome do dinheiro, declara uma guerra no Iraque, mata 3 milhões de pessoas. Isso para os donos da indústria de petróleo, em vez de comprar 3 Ferraris por ano, eles possam comprar 6 Ferraris por ano. Quem conseguiria viver sem 6 Ferraris, né? Lógico que a gente precisa matar 2 milhões de pessoas no Iraque, né? Para essas pessoas que já tinham uma coleção de Ferrari poder comprar 6 ao invés de 3, né? E o estupro também foi generalizado, gente. Uma coisa que o pessoal não fala na guerra do Iraque, mas muito comum nos anos de guerra, estupro, violações de direitos humanos, coisa e tal. Enfim. E, né, para secar essa história toda, aí eu abuso da metafísica mesmo, né? E eu começo a falar o seguinte: aí eu uso a visão da projeciologia para poder explicar algumas coisas, para poder ter essa viagem da minha cabeça mesmo, né? No sentido de. Não da minha, talvez dos outros, né? Do professor Valdo Vieira, talvez, enfim. Mas a ideia é que a gente é imortal, a gente tem mais de um veículo de manifestação da consciência, isso inclui um soma, um psicossoma, um mental soma e um energossoma, que seria um corpo de energia que permeia todos esses. Né? E quando a gente morre, a gente basicamente vai morar em outro tipo de sociedade, e esse outro tipo de sociedade é uma sociedade extrafísica, né? Bem metafísica mesmo. E a ideia é que essa sociedade extrafísica ela está de olho no planeta agora e ela está tentando montar uma sociedade que seja
pró-evolução, e que seja uma plataforma onde os indivíduos possam errar e ser bem-sucedidos de maneira única, e a sua função como pessoa viva é apenas colocar mais um tijolo na construção maior do indivíduo totalizado. E esse indivíduo totalizado, ele é imortal, ele faz parte, ele veio da forja do espaço sideral, e ele era poeira espacial, todos nós somos, né? E vamos virar de novo quando o Sol se destruir, né? Quando queimar todo o hélio do Sol, ele vai expandir, isso já foi visto em outras galáxias, enfim. Mas a ideia é que você tem várias vidas, tá? E a ideia, a projeciologia é basicamente, tem uma linha geral que regula que todo mundo seria a repetição de si mesmo em outro corpo, em outra circunstância, em outra sociedade, né? Então, você já foi macho, você já foi fêmea, você já foi de direita, você já foi de esquerda, você já foi branco, já foi negro, já foi asiático, né? Já foi árabe, e você é só mais uma versão de você. E o seu corpo vai acabar sim, e teoricamente isso serve para você aprender, para você trilhar um caminho, e esse caminho é um caminho evolutivo. Aí vem a parte, né, do profundo. Aí vem a parte do profundo. A parte do profundo é, se você é um ser mortal que está numa perspectiva evolutiva, e a sua vida, e todos os seus esforços, e todo o seu sofrimento, e todo o seu sucesso faz parte da sua evolução, vai chegar um momento que as pessoas mais evoluídas vão querer fazer desse planeta Terra não só um playground para os ricos, mas vão tentar fazer disso aqui uma estrutura de evolução coletiva, onde as pessoas vão ter a capacidade de poder evoluir, né? E não funciona bem com guerra, não funciona bem com fome, não funciona bem com a arquitetura bizarra, né, de cidades que favorecem a indústria do petróleo, né? Eu não gosto da indústria do petróleo, tá? Em 2020 eu não gosto de pagar R$ 5 na gasolina, tá? Eu não gosto de efeito de aquecimento global, enfim. E também eu não gosto da indústria bancária. Eu tenho apenas um único banco, eu não uso cartão de crédito, e eu realmente acredito que a junção entre o setor bancário e a indústria de petróleo são os eixos do mal, da miséria e de coisas muito ruins que todo mundo está sendo submetido agora, né? E essa sociedade vai acabar. Do tipo Tesla, Elon Musk, as grandes produtoras de veículos, todo mundo já está sabendo que o petróleo tem data marcada para acabar. E o dia que isso acabar, vai haver uma troca das elites. O grupo do petróleo vai continuar como uma forma de elite também, mas as pessoas vão ter que ouvir outras coisas, e as leis vão ser outras coisas, e o mercado vai ser outra coisa. Basicamente, que essa sociedade vai precisar de uma reestruturação, porque a coluna material e histórica está ruindo, né? E a indústria do petróleo e do sistema financeiro vai ter que se modificar, vai ter que se reinventar, né? O dólar hiperinflado, tem gente que já está investindo só em ouro e falou: eu quero comprar ouro porque para mim não vale a pena ter dólar no cofre, porque ele é super inflado, porque os bancos comerciais podem gerar 10 unidades de um dólar baseado num único dólar que foi realmente impresso. Então você tem 9 dólares que são dados no computador, e isso tem um reflexo de uma moeda super inflada, e essas coisas vão mudando, né? E aí, justamente por falar de mudanças, né, a gente pega um ser mitológico, a raposa astral, né, que está observando o movimento de evolução do planeta, e ela resolve nascer em um tempo e num espaço específico, e ela veio para dinamitar, para fazer um exercício de iconoclastia com as instituições sociais vigentes, em especial combater a indústria do petróleo e o setor bancário, e ela faz justamente a arte de nascer no meio desse povo aí. E ela nasceu no meio desse povo aí porque talvez esse povo, né, os mais ricos, vão ser quem vão conseguir acesso a nascimentos com a engenharia genética baseada na reprodução humana. Então essas pessoas elas vão nascerem com um corpo que é melhor do que o corpo que a humanidade inteira já experimentou, e o corpo que todo mundo usa por aí, né? Você vai poder
criar um sistema imunológico extremamente eficiente, uma fibra muscular diferente, olhos que enxergam mais longe por mais tempo, né? Sei lá, dente de cerâmica aeroespacial que nunca vai apodrecer e pode roer qualquer coisa, né? Enfim, é uma mistura de engenharia genética aplicada à reprodução humana com transhumanismo, né? Que é uma mistura de robótica, ciborgues, né? E, tipo, é o que a gente está meio que caminhando para, né? E essa criatura, ela tem um corpo de mulher, mas ela tem rabo de raposa, orelhas de raposa, e as patas dela são gigantes e fortes, para moldar o mundo de uma maneira diferente, né? E, e ela nasce com uma habilidade muito grande para engenharia. Ela desenha coisas. Engenharia química, engenharia aeroespacial, engenharia de informática, engenharia de medicina. A mãe dela foi a cientista que montou esse projeto, né, de criar um corpo de raposa com a mulher. E parte da carga genética é dela, da cientista que é a mãe. E e ela faz essa ruptura mesmo. Ela pega, primeiramente, tipo, como ela é o fim de todas as coisas, tipo assim, ela é o fim do cristianismo, ela é o fim do petróleo, ela é o fim da indústria do sistema financeiro, é uma nova humanidade. Então, assim, o nascimento dela vai pressupor o nascimento dos novos nobres, que seria a reposição dos corpos das nossas elites, né? O principal serviço que a empresa dela vai vender é nascimento, né? Tipo, você vai querer que, que o seu filho seja mais um do povo, mais um qualquer, ou você vai querer uma cientista que tenha habilidades de usar todos um banco de esperma do mais variado possível, todo um banco de óvulos do mais variado possível e montar dentro de um laboratório uma criatura que vai ser superior ao modelo Homo sapiens vigente, né? E tem gente falando que o modelo Homo sapiens vigente vai mesmo acabar, né? Tipo, o Neandertal acabou, né? O Australopithecus, o Homo erectus, enfim, os outros hominídeos que vieram antes da gente, eles acabaram e uma hora alguém vai aplicar a engenharia genética aplicada na reprodução humana e novos humanos vão nascer. Dessa vez, eles vão ser carnalmente superiores. A gente sempre teve esse tipo de sonho, né? Tipo assim, a monarquia absolutista francesa do século XVIII acreditava que Luís XIV, Luís XIII, Luís XII, Luís X tinham o sangue azul, né? E tinha gente que realmente duvidava mesmo, se você pegasse, chegasse a enfiasse uma faca no rei, se ele ia sangrar azul ou se ele ia sangrar hemoglobina mesmo, com, né, ferro, enfim, da cor avermelhada, né? Só que dessa vez agora, no século XXI, a gente vai fazer mesmo uma nova classe de novos nobres. E eles vão ser efetivamente superiores ao modelo atual. E não é Deus que define esse negócio. Quem define esse negócio aí é quem tiver um investimento mais longo e mais caro em pesquisa e as mentes mais brilhantes, né? Os melhores computadores e os melhores laboratórios. E quem conseguir fazer esse ultra artificial primeiro vai mesmo dominar em termos de humanos que são melhores. E a empresa dela vai fazer basicamente isso. Na verdade, daí eu explico essa história do tipo, existia um laboratório, nesse laboratório a pesquisa que eles desenvolviam era realmente montar humanos, super-humanos, e esse laboratório era clandestino e ficava no fundo do mar. Eu coloquei aleatoriamente no Mar do Caribe, né? Era mantido parte pelos Estados Unidos, parte por um conglomerado da indústria farmacêutica que estava a fim de inventar um sistema imunológico novo, né? E isso passava por criar um corpo novo do zero, né? E esse corpo ia ser super, hiper resistente contra qualquer tipo de infecção, contra qualquer tipo de doença que a pessoa possa contrair, né? Inflamações, enfim. Seria um corpo que iria durar aí uns 150, 180,
200 anos, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, e é claro, excluído o trauma, né? Tipo, se você pegar e bum, dar um tiro na cabeça, mesmo que seu sistema imunológico seja muito bom, você vai morrer. E aí eles conseguem fazer esse negócio e aí nasce a primeira raposa, né? A primeira raposa humana mesclada com mega sistema imunológico, coisa e tal. Mas a cientista descobriu que basicamente eles iam descartar esse primeiro ser super especial e iriam se focar em desenvolver drogas para um sistema imunológico de maneira que isso aí poderia ser mais rentável. Só que já tinha solução para quase todas as inflamações e todas as infecções, que era mesmo o sistema que ela tinha montado, e as pessoas poderiam simplesmente procurar isso, né? Então, assim, a raposa nasce, né? Ela chama Karen Vulpes, né? Em homenagem a Karen Acendino, né? Mas, enfim, ela nasce... Logo de cara, ela destrói a definição de família, né? Que é aquela história, tipo assim, papai conheceu a mamãe de forma romântica, colocou na mamãe, teve uma sementinha, nasceu essa criatura linda, né? Duas pessoas físicas, no caso da raposa não. Ela tem só a mãe dela, que é a cientista, o grupo que desenvolveu a pesquisa e uma pessoa jurídica seria um responsável legal por essa história toda, né? Mas essa pessoa jurídica está muito afim mesmo de fazer dinheiro e não está afim de inovar a humanidade. Então essa pessoa jurídica faz a ideia de falar, olha, a gente não vai vender isso, que isso é perfeito, você vai acabar com as doenças no mundo, a gente não quer acabar, a gente quer lucrar. E aí a cientista se rebela, pega o filhote dela, né, que é a Karen Vulpes, e sai, vai morar na Inglaterra, numa floresta obscura para ninguém encontrar. E só que aí uma das pessoas que eram os mais ricos desse grupo, ele decide fazer um patronado. Ele vira, ele descobre onde é que elas estão e ele fala assim, olha, a única coisa que eu posso fazer por você, eu já tô velho e eu já vi essa palhaçada 1 milhão de vezes, do tipo, o mercado não vai suprir as necessidades da humanidade e eu tô muito afim mesmo de que você pegue todo o meu dinheiro e você faça a gestão dessa história toda. Isso acaba gerando, né, uma pessoa que é extremamente rica e indiferente ao dinheiro que ela tem, porque na verdade ela é uma cientista, ela não é uma administradora de empresa, e isso acaba gerando mesmo um país novo, que é a ideia, né, do Principado da Raposa, que ela primeiro ela mora em alguns castelos da Europa, né, que são dessa pessoa super rica, né, que eu identifico ele apenas como o homem velho branco rico, né, que é a elite europeia, né, que esse aí específico estava a fim de falar, olha, foda-se a Europa, foda-se qualquer coisa, você tem uma coisa muito mais importante que isso, você tem a versão 2.0 da humanidade e eu não vou deixar que isso aí acabe simplesmente porque a indústria farmacêutica precisa fazer dinheiro e precisa de manter as doenças, então você vai pegar todo o meu dinheiro, né? E aí ela passa a morar em castelos na Europa, na Suíça, na França, e aí ela é atacada, as pessoas tentam matar várias vezes, e aí o único lugar que ela fala assim, então tá, eu vou morrer se eu ficar por aqui. Aí alguém vira para ela e fala, não, na verdade tem uma ilha no Pacífico, essa ilha no Pacífico é uma instalação militar americana, que é também um laboratório de desenvolvimento de tecnologia militar, e se você quiser morar lá, tem um porta-avião para fazer a sua segurança pessoal. E, e aí vai. E aí isso vira uma guerra civil com os Estados Unidos, o Principado da Raposa se opõe, por exemplo, ao ogiva nuclear ao fim da humanidade, né? E se opõe também, os mais ricos dos Estados Unidos se opõem, eles falam assim, cara, você não é cristã, você não nasceu de uma família, até Deus não pode te julgar no julgamento do dia final, porque você não tem nada a ver com essa história, você é fruto exclusivo da ciência, de uma maneira muito hostil mesmo. Então, a gente precisa de matar você, mas ela consegue resistir, ela consegue fazer o direito internacional público reconhecer aquela pequena ilha como o Principado da Raposa. Isso funda um país, isso foi um poder constitucional originário, e eles conseguem constituir uma pessoa jurídica de direito público, né, que é uma ilha que vende serviços que nenhuma outra legislação permite, né? Tipo, que o mundo, que tipo assim, ali o mundo começou a virar outra coisa, porque a genética aplicada à reprodução humana se tornou a regra e eles vendem um serviço de gerar os novos nobres, né? E tá, o taxista da esquina não vai ter grana para comprar um filho assim, mas aqueles que têm, poxa,
né? E assim, essa raposa em específico, né, ela é um ser astral, tipo, ela pertencia a uma comunidade de fantasmas avançados que estava esperando para ser reencarnada em específico nesse momento, nesse lugar, né? E ela vai quebrar essa estrutura toda e vai tornar ser possível o nascimento da Cidade de Luz, né? Que seria um zero waste economy mesmo. Tipo assim, olha, tudo aqui é desenhado para ser o melhor em desempenho. E vocês vão ver que as leis da natureza são mais generosas que as leis do mercado. E preferencialmente todos os homens são castrados, né? Todos eles são inférteis, porque a gente vai reproduzir tantas pessoas em tanto tempo, e se elas vão viver 185 anos, a gente vai ter exatamente um projeto de vida onde elas vão poder se encaixar, essa sociedade vai funcionar de maneira perfeita, né? E essa ilha é a minha ilha no sentido de todo mundo precisa, né, de uma ilha dessa, né? Todo mundo precisa criar uma ilha para pensar o seguinte: nossa, a gente vive numa sociedade tão ruim, mas poderia ser tão melhor, né? Então é a ilha dos meus sonhos, né? Tipo assim, é tipo a ilha do Peter Pan, né? Tipo, ele chama Barrow, o cara que escreveu Peter Pan, né? Mas é a ilha do nunca, né? Tipo, é um lugar imaginário, mas serve como um contraposto teórico do ponto de vista político-sociológico para a gente poder trabalhar ideias que são bem avançadinhas, né? A história é essa, né? Tipo, eu não decidi ainda se a minha gloriosa raposa de olhos fogueados vai morrer ou não no final, e não faz importância, porque se ela morrer, você pode fazer a narrativa dela depois que ela mudou o mundo inteiro, ela foi assassinada, né? Covardemente e tal, e mas o mundo, o legado dela não ia se apagar, né? Porque ela, inclusive, ela ficou grávida adolescente, né? E tem um detalhe, ela é tão fodona que quando ela transa com uma pessoa que tem AIDS, em vez dela pegar AIDS, ela cura a AIDS da pessoa. É o que eu chamo de AIDS reversa do sistema imunológico da raposa. E não está escrito esse nome aqui que eu acabei de inventar agora. Mas enfim, outra biologia, outra sociologia, outra arquitetura urbana, outra engenharia, outra medicina, outro sistema financeiro, né? Outro sistema de trocas, né? Tipo, parece que nessa ilha em específico todo mundo vai ter o básico, né? E a população desse lugar vai ser extremamente qualificada, né? Principalmente por causa da ideia da Neuralink. Isso eu já tinha um pouco dessa ideia antes da Neuralink existir, mas isso aí já era uma coisa que várias outras pessoas já tinham feito, não é original meu. Do tipo, em 1999, os irmãos Wachowski fizeram Matrix 1, né? E tem uma cena Matrix 1, né? Que o Neo pluga um negócio na cabeça dele e aprende Kung Fu, Taekwondo e tal. Tudo instantâneo, justamente porque você saber Taekwondo é uma rede neural do seu cérebro, é um sistema de aprendizado, né? E a Neuralink tem essa ideia mesmo de pegar e falar o seguinte: olha, se você é um exímio lutador de Taekwondo, tem o quarto Dan, é mestre de Taekwondo, eu posso pegar a sua rede neural e copiar para a cabeça de alguém. A ideia da Neuralink é essa. A FDA lá nos Estados Unidos, Food and Drug Administration, já concedeu a autorização para fazer teste em humanos, né? Por coincidência,